Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 98987 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento Fala Galera! Fala galera! Fala galera! Aqui é Érica Zanetti e agora juntos nós vamos ouvir um podcast maravilhoso sobre programação neurolinguística. Com ele, um cara extraordinário, um cara que eu tenho o prazer de dividir minhas taças de vinhos diária. Roberto Costa, meu marido querido. Tenho certeza que vai ser um sucesso, você tem muito a passar pra gente, a contribuir com essa informação. Um beijo. Fala galera, aqui é Maurício de Faria. Imenso prazer em estar aqui para falar sobre o podcast do Roberto Costa. Esse amigo e companheiro há mais de 25 anos. Tive grandes oportunidades com o Roberto de estarmos juntos enfrentando muitas jornadas e é um grande prazer estar aqui podendo falar um pouquinho dele. Roberto é uma pessoa especial, um profissional altamente qualificado, então eu tenho a certeza, galera, que este conteúdo será imperdível. E a você, Roberto, desejo muita sorte. Vamos em frente, meu irmão. Um forte abraço. Fala galera, aqui Comandante Luca, passando para falar para vocês o seguinte: daqui a pouco vocês vão ouvir um podcast com um grande cara, um ser humano sensacional, um grande profissional, meu amigo, meu sócio, meu parceiro de todas as horas, Roberto Costa. Só lições interessantes, não percam por nada esse podcast com Roberto Costa. Super abraço a todos vocês, força e honra! Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! El professor Silvano Barbosa e a sua assistente, Eusébia. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Roberto Costa, está conosco. Fala galera! Roberto é empresário, sócio da The First Consultoria, diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, é mestre em Educação, Administração e Comunicação, master em PNL, Programação Neurolinguística, autor dos livros Gerenciamento de Crises em Segurança Empresarial e Sequestros e do livro Segurança é Estilo de Vida. Muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, um super prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero parabenizar vocês, equipe, vocês que estão nos ouvindo. Deixa eu colocar todo mundo em uma página. Esse programa é espetacular por alguns aspectos. Isso aqui é um MBA. Não sei se você sabe qual que é a diferença entre um MBA e uma pós-graduação. Um MBA ele trata de assuntos de mercado, assuntos top, muito precisos, muito curtinhos, muito objetivos, e isso que o CT Segurança faz em todos os seus programas. Vai trazendo especialistas e vai formando conhecimento impressionante. E mais do que isso, tem um alcance nacional e até internacional. Muita gente do Nordeste ficava ali, poxa, mas as coisas não chegam aqui, o pessoal do Sul, poxa, não chegam aqui as informações, e vocês, com todos esses programas, proporcionam essa liberdade de acesso ao conhecimento, de poder discutir com profissionais de alto nível. E eu estou aqui com vocês com muito orgulho, com muito prazer, uma honra de estar aqui com vocês, participando de mais um módulo desse MBA que vocês construíram, estão construindo. Que fantástico esse depoimento, muito obrigado. Muito legal, Roberto. E o
o nosso tema de hoje será a importância da PNL na segurança. Roberto, você que dá aula desta disciplina de PNL lá na FIA, conta para nossa audiência, primeiro, o que é exatamente a PNL? Programação Neurolinguística, PNL. PNL, Programação Neurolinguística. O que acontece, né? Vou contar um pouquinho de história aí, que para quem não conhece sobre isso, é importante saber a origem disso. Dois camaradas, lá na década de 60, um cara chamado Richard Bandler, um cara estudioso de matemática, estava fazendo curso de matemática, computação, programação, lá na Universidade da Califórnia. Ele resolveu cursar psicologia. E aí ele com a mente toda de programação. Vamos lá, vamos entendendo aí a origem disso. Aí ele encontrou um outro camarada chamado John Grinder. Esse cara foi de Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, especialista em linguística, ele era professor adjunto dessa mesma universidade. Foi lá para a Europa em períodos, né, de operações militares. Ele tinha uma capacidade incrível de assimilar fonemas, a linguística, sotaque e vários idiomas. Então ele tinha uma capacidade de aprender muito grande. Aí o que aconteceu? Ambos se encontraram em algumas terapias e falaram, caramba, né, como é que eu consigo ter a sua habilidade? E o outro falou, como é que eu consigo me programar para isso? E aí eles começaram a fazer vários ensaios e descobriram que é possível reproduzir comportamentos de outras pessoas em nós mesmos. É possível eu revisar a maneira como eu me comporto diante de algumas situações. E aí começaram a fazer diversos experimentos e começaram a lançar pressupostos básicos, conceitos, aplicações práticas de comunicação, de terapias, de fobias. Eu não consigo emagrecer, então tem lá um conjunto de procedimentos. Eu não consigo parar de fumar. Eu tenho medo de barata. Então, ele começou a tratar de terapias e também de comunicação, ou seja, entender o outro, como interagir com as pessoas, como compreender o mundo do outro. Então, assim surgiu a programação neurolinguística. E ela veio sendo difundida ao mundo, diversos professores fazendo curso com eles, e aqui no Brasil nós temos diversos cursos também, muito material farto. E no final eu vou dar uma dica de onde você pode encontrar mais material a respeito do assunto. Fique com a gente até o final. E Roberto, você que é um grande profissional da área de segurança, como que a PNL entrou na tua vida justamente na área de segurança? Eu tenho uma história aterrorizante aí que me levou para a programação neurolinguística. Trabalhei na polícia alguns anos atrás, e aí lá na polícia eu era responsável pela segurança de governadores, era um homem preparado para enfrentar uma situação de risco, olho no olho, uma tentativa de sequestro, uma tentativa de machucar aí alguém da família. Então esse era o meu treinamento. Saí da polícia, fui trabalhar em banco, passei lá num concurso no banco, na época no Banespa, uma área de segurança bastante robusta. E chegando lá, o Roberto policial calhou de eu me encaixar lá no banco no momento de sequestros. Aí teve o primeiro caso de sequestro, manda o Roberto para lá que ele manja tudo de contra-sequestro. Bom, aí vamos para lá. Haviam sequestrado 7 pessoas, de 2 famílias, em verdade, e estava lá, né, todo mundo na agência bancária, o funcionário que teve a família sequestrada, os demais funcionários estavam ali, todo mundo em cima de mim, e eu cheguei lá como se fosse a salvação para eles, como se fosse resolver o problema deles. E eles ligavam, né, olha, eu quero tanto, né, aí, não tenho esse dinheiro, caramba, né, então começou uma fase de negociação e eu, louco para entrar na linha, para pegar o cara pela goela, que era para o qual eu fui treinado. E de repente eu estava só com uma ligação telefônica, né? Então eu não podia alcançar o cara. Falei, caramba, como é que eu consigo mexer com esse cara para demovê-lo disso, para poder tirar essa família lá do cativeiro? E aí eles ligavam e aí eu atendi o telefone. Imagina a cena, você que está nos ouvindo, imagina a seguinte cena. Eu sentado numa cadeira, com uma mesa, um monte de gente no meu entorno, o familiar da vítima chorando ali, olhando para mim, né? Como, esse cara é a solução, ele vai conseguir resolver isso. Bilhetinho chegando em cima, né? Pergunta isso, fala aquilo. E eu com o telefone em um ouvido e no outro ouvido alguém cochichando alguma coisa.
E aí, nós somos homens, nós temos atenção concentrada, nós somos profundamente concentrados. A mulher já é multitarefa, a mulher consegue perceber tudo isso, e aquilo estava me estressando de uma maneira que vocês não têm ideia. Aí, o cara ligava a cada 15 minutos. Me liga uma vez, pressiona daqui, eu tento negociar daqui, de lá, aí todo mundo me pressionando, como é que você vai falar na próxima, e a cada 15 minutos foi ligando. Chegou, depois de umas 5 ligações, e todo mundo em cima de mim, vamos voltar para a cena, mantém essa imagem na sua mente, aquela pressão sobre mim. Aí o cara me fala, eu não vou reproduzir aqui, que são muitos palavrões, né, porque uma situação como essa é super crítica, ele solta palavrões absurdamente, né. Pega esse dinheiro, e aí ele deu um destino para o dinheiro, que você já deve imaginar qual foi o destino que ele me deu lá nesse telefonema, e vai lá na estrada do Mboi Mirim. Lá você vai ver 7 corpos, um do ladinho do outro, para nunca mais você esquecer seu... E aí teceu um monte de elogios para mim, que não cabe aqui aí eu mencionar. E ele desligou o telefone. Só que, voltando à imagem que eu construí na mente de vocês, eu estava numa mesa com o telefone, um monte de papelzinho, um monte de gente, a vítima, né, da agência também ali chorando, olhando para mim, e eu me mantive ao telefone, como se eu estivesse continuando a conversa. Eu falei, caramba, eu não posso cair agora. Ele já tinha desligado. E eu estou aqui no telefone continuando a conversa para poder acalmar as pessoas que estavam no meu entorno. E eu tive que, naquele instante, colocar informações de maneira como se eu estivesse progredindo na negociação para poder acalmá-los, enquanto que ele havia me destruído, dizendo que ia matar todo mundo. Aí eu peguei, continuei a conversa, vamos falar lá com o teu pessoal, policial, né? Então também tinha aí o controle emocional para poder tratar essa questão de pronto. Porém, é extremamente estressante. A vida de um policial, vocês não têm ideia do quanto de estresse que se passa. E eu estava lá diante de mais uma situação de estresse, sem conseguir pegar o cara pelo pescoço e ouvindo ainda que ele ia matar todo mundo e colocar tudo bonitinho do lado. Aí eu fiquei com essa imagem na cabeça. Continuei a conversa e aí falei, fala lá com o teu pessoal, tá? Me liga daqui a pouco, tá? Pra gente chegar aí num bom termo, tá? Aí eu peguei, desliguei o telefone, aí todo mundo em cima dele, e aí? Aí eu falei assim, ele vai conversar lá com o pessoal e daqui a pouco ele vai ligar de novo, a gente vai ter notícias. Aí eu estava com um outro amigo, que era um Nascimento, um saudoso Nascimento, que foi delegado de polícia depois, era meu parceiro em negociações. Falei, Nascimento, cara, os caras falaram isso, bicho. Onde nós estamos errando? Vamos tomar um chá? Aí fomos lá tomar um chá, afastamos lá do pessoal, o pessoal já um pouquinho, né, mais tranquilo, porque eu tinha deixado essa impressão ali, e lá no chá eu falei, e aí? Vamos lá, vamos pegar o padrão, né, a frequência de ligações, o tempo de cada ligação, as palavras que são utilizadas. Empiricamente eu fui estudando aquela negociação que era a primeira negociação que eu estava fazendo lá no banco, e uma negociação com alguém que eu não estava vendo. Então um negócio tudo novo para mim. Aí eu falei, Nascimento, seguinte, cara, vamos bolar uma estratégia para a próxima ligação, porque não é possível que os caras vão matar, não é possível, cara. E eu tenso pra caramba, ele também tenso pra caramba. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, quando eles ligarem, você atende e fala que você está assumindo e diga que eu estou passando mal. Eu estava quase passando mal mesmo, porque aquela informação para mim foi... Aí ele falou, tá bom. E aí nós voltamos lá para a sala, todo mundo lá com o olho, né, arregalado. Imagine a cena dentro de uma agência bancária fechada, os familiares do camarada que estava ali, do funcionário, chorando, olhando pra gente, os funcionários todos ali olhando pra gente. Então, quando a gente voltou do café, imagina só, são 2 heróis aí que estão chegando ali, né, pra resolver o caso. E a gente por dentro suando frio, cara. Aí, os caras tinham uma frequência de ligação a cada 15 minutos. E aí deu 15 minutos. E a gente tenso, arrepiando, que me arrepia até agora, só de lembrar disso. 16 minutos, nenhuma ligação. E aí a gente ali, olhando para o outro, aquele ambiente fúnebre. 17 minutos, 18 minutos, e aquela tensão foi aumentando, e aí eu olhava para o Nascimento, ele olhava para mim, eu falei, bicho, nós não podemos chorar agora, né? Eu pensava comigo. A gente escutando você falar 10, 16, 18, parece que não é muita coisa, mas naquele momento parece uma eternidade. Cada minuto desse é uma eternidade.
Eu sei que os caras foram ligar pra gente depois de uns 45, 50 minutos. Caramba. Vocês não têm noção de cada minuto desse, quanto custa, quanto que você emagrece, quanto que você sofre. E todo mundo ali, e aí, será que eles vão fazer contato? Não vão? Será que eles vão libertar aí os meus familiares ou não? Aquela tensão, e eu tive que ainda controlar ainda esse pessoal que estava ali, além de nos controlarmos, né? Eu e o Nascimento, 2 ex-policiais, né? Nós estávamos saindo da polícia, eu falei, vamos segurar a onda aqui, vamos acalmar esse pessoal e vamos tentar evoluir isso aqui da melhor maneira possível, né? Esse caminho que nós estamos adotando aqui é o caminho correto, né? Nós, numa reuniãozinha assim, em particular, né? Aí daqui a pouco os caras ligaram. Aí eles ligam, bravo pra caramba. Quando tocou o telefone que eles ligaram, que o Nascimento atendeu a ligação, o meu ponto de interrogação nesse momento, que eu estava curioso para estar junto com ele na mesma linha, eles vão dar a informação de que os corpos já estão lá, ou eles vão tentar continuar a negociação? Outro momento tenso, momento de filme, e ele em silêncio, ouvindo a informação e olhando para mim sem poder falar nada. E eu ali, meu Deus do céu, o que será que ele está ouvindo? O que será que os caras estão falando, meu? Aí daqui a pouco ele olha para mim e só dá um joinha, né? Então, aquilo foi um alívio para mim impressionante. Continuou a negociação, né? Ou seja, eles não fizeram aquilo que eles haviam prometido para mim, de matar todo mundo e deixar os 7 corpos ali bonitinhos, um do lado do outro. E aí conseguimos prosseguir na negociação, que foi um alívio, aí me deu um fôlego, me deu um gás, e para o Nascimento também, falei, caramba, já sei como é que é essa quadrilha, como é que ela pensa, já sei como é que ela age, eu já sei como é que ele pressiona, agora eu vou usar tudo isso aí para cima deles. E aí fomos para cima, conseguimos tirar todo mundo do cativeiro, naquela ocorrência não pagamos nada para ninguém, e todo mundo feliz, até fotografava as famílias juntas, tal, e foi um momento bastante importante para todo mundo e para nós, que foi uma experiência incrível. Porém, quando saímos de lá, eu e o Nascimento, mochila nas costas, né, pô, missão cumprida, bacana, nós precisamos organizar isso aqui melhor. Isso aqui não tá legal, esse monte de gente em cima de mim, isso aqui não é legal. Eu não consigo pensar direito, um cochichando daqui, outro joga bilhetinho dali, eu tô vendo o cara sofrendo ali. Nós precisamos organizar esse ambiente. E aí era uma coisa que era nova aqui no Brasil, isso foi em 95, 96, né? Então nós não tínhamos, na polícia, uma experiência de negociação assim. Nós não tínhamos, é uma coisa diferente. No sistema bancário isso aí era tudo novo, estava acontecendo ali, eu peguei a coisa no começo. Bom, vamos lá, vamos para alguns lugares, vamos fazer um curso lá em Israel, vamos ver como é que os caras tratam isso, né? Escuta, na sequestro, como é que vocês fazem? Aqui a gente não negocia, aqui a gente mata. Eu falei, putz, como é que eu consigo fazer isso? Não dá para eu fazer isso, né, meu? Que benchmarking, né? Eu falei, não dá para usar isso aí, né? Então treina, tá, mas não dá para usar numa negociação, não tô vendo o cara, pô. Aí, vamos lá para os Estados Unidos, vamos fazer com os Estados Unidos. E aí, como é que vocês tratam isso? Aqui, bicho, crime federal, aqui o bicho pega, nós não temos esse tipo de problema. E aí, falou, putz, então não adianta só treinar time tático, entrada tática, explosivo e tal. Então, volta. Aí, vamos para a Espanha. A Espanha tem lá, né, o ETA, tem lá uma questão, né, separatista. Vamos lá para a Espanha. Putz, aqui também é diferente, os sequestros são longos, são políticos, é outra pegada, não tem essa pegada comercial que nem vocês têm aqui. Vamos para a Colômbia também não tem. No Japão, não, aqui o pessoal se suicida, aqui não tem sequestro. Caramba, né? Então, vamos bolar aí uma estratégia nossa aqui. E aí, fomos lá na Febraban, pegamos todos os negociadores, né, das agências, né, dos bancos, né? E aí, como é que você trata, como é que você faz? E aí eu faço assim, faço assado. Começamos a mapear melhor como que acontecia isso em todos os bancos. E aí desenvolvemos uma cartilha para nós, na época, de como proceder. Algumas ações administrativas, né, por exemplo, né, tinha banco lá que decidiu demitir o funcionário assim que soubesse do sequestro, porque aí você corta o vínculo com o dinheiro e aí não há mais dinheiro, então não tem por que seguir o sequestro. E assim, algumas medidas foram adotadas por alguns bancos, né, que foram dando certo.
E eu lá no Banespa, eu falei, eu preciso melhorar a minha capacidade de negociação, né, de gerenciar esse ambiente de crise. Roberto, isso era algo comum? Isso aí foi, nossa, nós chegamos a atender 3 casos por dia. Nossa. Isso no banco que eu trabalhava. Nós tivemos mais casos de sequestros do que Colômbia e México juntos em um dia. Era um absurdo, nós tínhamos equipes de negociadores dos bancos transitando por diversos locais, sabendo onde que era cativeiro, como é que era a quadrilha, banco de voz, banco de imagem. Foi um horror isso aí. E era um grande motivo de preocupação, né, Roberto, dos próprios gerentes de banco. A gente tinha uma realidade bastante diferente, eles tinham autonomia, eles abriam agência, eles faziam de alguma forma e controlavam, e estavam colocando, por causa da sua posição, eles estavam colocando automaticamente os seus familiares em risco justamente pelo modus operandi de poderem sequestrar e conseguir o dinheiro da agência. Fazer essa ação. Aí surgiram, né, métodos, quem abre o cofre são 2 pessoas, tem uma série de medidas administrativas e operacionais que foram ajudando a conter esse tipo de problema na época, né? Mas voltando à programação neurolinguística, que é a curiosidade de todos nós, aqui é o tema do nosso bate-papo, eu fui estudar uma série de conteúdos de negociação sobre diversas artes e ciências, vamos dizer assim. E aí eu cheguei na programação neurolinguística. Nesse mesmo tempo que eu estava gerenciando os casos, montei o comitê de crise lá do banco, estava gerenciando as operações de gestão de crises, eu fazendo o curso comecei a aplicar as técnicas de programação neurolinguística, como controlar o ambiente, como limpar o ambiente, como deixar a mente do negociador melhor. Aí eu desenvolvi uma estratégia, isolar o negociador. Olha só que bacana, vamos isolar o negociador, mesmo porque eu vou entrar numa discussão de valor, e se a gente for discutir valor, quanto vale uma vida? Então, para um familiar que está ouvindo isso, o cara pede 1 milhão, eu estou falando que eu tenho 10 mil, né, o familiar vai me bater. E estava acontecendo isso, ele não ia entender a estratégia da negociação. Então vamos isolar o negociador, fecha a porta, não coloca nada em cima da mesa, só um papel, caneta, ele vai fazendo algumas anotações, ninguém fala com ele, né? Essa era uma estratégia. A outra é quem está cuidando da vítima, o outro é quem está cuidando dos funcionários, o outro é que a agência ela tem que continuar operando, como que as viaturas de polícia devem estar no local. Então, é uma organização do ambiente. E aí nós conseguimos perceber que isso nos deu um fôlego legal, nos deu clareza mental para conseguir perceber detalhes nessas negociações, nas ligações por parte dos criminosos. E aí nós começamos a estudar isso. Enquanto você fazia tudo isso, fazia todo esse trabalho, você ainda tinha que manter um clima que estava tudo bem para o resto da agência, para o resto do público, né? Isso tudo acontecia muito no background, né? Isso, são várias coisas simultâneas que estão acontecendo, né? Então, imagina só, os funcionários da agência, todos abalados, porque um colega teve a família dele sequestrada. Então, como é que um funcionário consegue continuar operando? Então, nós entramos junto com a equipe de psicólogos lá do banco, nós precisamos de uma medida agora para dar um fôlego para esse pessoal. Então, esses psicólogos vão começar a cuidar dos funcionários para que eles consigam continuar trabalhando. Um outro que cuidava da vítima, né, que é o funcionário vítima. Então, deixa lá um cara para cuidar dele. Enquanto isso, um negociador, não era apenas eu, tinha mais gente ali. Eu comecei tudo isso, mas depois nós fomos credenciando mais pessoas, né? Aí nós começamos a isolar o negociador e aí começava um fluxo operacional de gestão de crises melhor. Então, a agência funcionando, os funcionários trabalhando, tudo dentro do possível. O funcionário vítima estava isolado também, né? Então, sendo cuidado. E assim a gente conseguiu desenvolver uma metodologia com base em programação neurolinguística. Porque, aonde que está aí o grande segredo da PNL? É você perceber diversas coisas e você começar a interagir. E como é que você negocia com alguém utilizando programação neurolinguística? Você deve estar pensando, mas como que eu consigo? E por telefone, né? Por telefone, eu não estou vendo, eu não tenho linguagem corporal que me ajude a me dar mais informações. Eu tenho essa limitação. Então tem questão de linguagem hipnótica, tem a utilização de palavras processuais, visual, auditivo e sinestésico, mapa e território, ou seja, eu estou conversando com alguém que não é o meu mundo. Eu estou conversando com alguém que está do outro lado da linha, que é criminoso, que ele vive do crime, não sei aonde ele morou, não sei aonde ele nasceu, aonde ele estudou, se ele trabalhou,
Estou conversando com um criminoso, então eu preciso ter na minha mente como que é esse cara. Então eu preciso mapear nas minhas conversas esse cara. Então, durante as conversas ali, a questão familiar, a questão do trabalho, a questão da pressão que ele está sofrendo por parte do... que ele não é o chefe da quadrilha. Ele é um cara que foi encarregado de fazer a negociação. E com base nessas informações, falou, que informação que eu quero que chegue lá para o chefe da quadrilha? Então, nós começamos a utilizar palavras, cada caso é um caso, então, palavras e frases de impacto para aquele indivíduo, de maneira que ele conseguisse levar isso à frente. Então, a programação neurolinguística ela tem essa característica de você compreender mais o outro, de você aprender a ouvir melhor, para você conseguir processar melhor as informações e como que você vai devolver isso para o outro. E a gente vai dar dicas ainda no decorrer desse programa. Fica aqui com a gente porque vai ter muita dica. Mas agora nós vamos mergulhar no conhecimento. Mergulhando no conhecimento. Roberto, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que o Roberto Costa recomenda para os nossos ouvintes. Tem um filme chamado A Vila, e Vila com 2 L's. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, ele é uma aula de sociologia, né? Um grupo de empresários, vamos imaginar nós aqui vamos construir uma sociedade ideal? Então vamos pegar uma fazenda, vamos murar essa fazenda, que é isso que aconteceu no filme, e vamos construir as nossas casas, as nossas famílias, nós vamos iniciar um mundo novo. Essa é a ideia do filme. E aí eles colocaram alguns paradigmas, alguns medos nas pessoas. Você não pode ir além de tal lugar porque você vai ver monstro, você vai ver fantasma, você vai ver coisa feia, você não vai sobreviver. E fizeram um cordão de isolamento com flores vermelhas. Quer chegar perto do vermelho, é péssimo para você. E aí começaram a ter filhos, a aumentar a sociedade, até que teve um indivíduo que ele decidiu furar esse bloqueio. E aí acontece um crime ali dentro. Esses detalhes do filme que é legal aí a gente perceber de como isso funciona. E chega no momento que eles questionam. Poxa, existe sociedade ideal? Uma sociedade de paz? Uma sociedade que a gente viva sem medo? Sem uma disputa? Sem um conflito? Esse é o final desse filme que me atrai bastante essa ideia de a gente entender o mundo. O mundo, a natureza do mundo é o conflito, né? E como é que a gente pode gerenciar, fugir dele, construir um outro mundo? Não é possível. E esse filme ele trata isso. Então eu super indico esse filme. E tem um livro muito legal, esse aí todo mundo tem que ler esse livro. Você que está nos ouvindo, dá para você inclusive baixar e ouvir o áudio desse livro. É muito legal. Ele chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Ele tem 7 leis que ele trata da energia. Quando você cria uma energia no seu entorno, você cria uma frequência positiva, que é o que esse livro ele traz bastante isso, você enxerga o mundo de uma maneira diferente, né? E aliado a essas questões de programação neurolinguística, se você puder estudar um pouco mais, vale super a pena. Agora, Roberto, até dentro do que você explicou um pouco do início do seu trabalho em PNL, só escutando um pouco, super estressante, né? Durante todo dia lidar com negociações que você não está negociando, vender um projeto, algo de segurança, está negociando vidas com pessoas que você não tem contato, só por telefone. E também trazer o outro lado de Roberto como pessoa. Chega em casa, a família está ali para assistir um filme, para curtir, para descansar. Como lidar com esses dois ambientes, né, de tensão durante todo o dia de trabalho, e um trabalho super estressante, para chegar com o Roberto em casa, com a filha, com a esposa. Como são esses dois mundos do Roberto naquela época, né? E o que você aprendeu para trazer para quem é o Roberto hoje? Nós temos aí, até hoje nós gerenciamos crise. Aliás, neste momento, nós estamos gerenciando uma crise, estamos com uma equipe em operação. Então, nós não paramos, isso aí não foi só naquela época, né? Essa é uma atividade bastante técnica. E não é privilégio de um negociador da área de segurança. Imagina a situação de um médico que também passa por situações semelhantes, né? E outras profissões, a profissão de um policial, né? Que ele lida o tempo todo com isso, protegendo pessoas que para ele são, daqui a pouco vem um outro. Então,
é uma atividade bastante técnica. Então, qual que é a grande sacada para você não entrar numa onda de depressão, de você ficar mal com situações assim? Uma é interna e uma outra, por vezes, precisa de um auxílio externo, né? A interna é você separar o canal. Tem um canal paralelo onde você trata aquela questão, mas você não assimila. Ou seja, você não sente. Então, eu sei que tem uma criança no cativeiro, eu sei que tem um áudio que chegou horrível. Então, ao receber essas informações, então a gente processa tecnicamente, né? E aí eu vou ensinar uma técnica aqui de como isolar o seu canal sensorial sinestésico, tá ligado às emoções. E aí utilizar um canal paralelo, pô. Então, enquanto eu estou em operação, concentrado, saí da operação, fecho aquela porta, fecho aquele canal, ele não está mais presente em mim. Agora eu estou cuidando da minha família, estou cuidando do meu lazer, né, do meu bem-estar, eu não misturo as estações. Agora, mas e se acontecesse essa situação comigo? Alguém da minha família passasse por uma situação como essa? Aí eu volto aqui fazer um paralelo com o médico. Será que o médico, ele operaria o próprio filho? Aliás, né, essa é uma premissa entre eles. Se acontecer alguma coisa com algum parente deles, ele vai selecionar o melhor amigo que ele conhece, que ele confia para fazer isso. Porque ele não vai conseguir pegar um bisturi e cortar a pele do próprio filho. É o tesouro dele, né, o anjinho dele, né? Então, entre nós negociadores, nós também tínhamos essa preocupação. Se acontecer comigo, então você vai, eu nem vou entrar, porque eu não vou estar em condição, porque eu vou estar mergulhado no centro do furacão. Então precisa de alguém de fora para poder tratar isso. Então, assim, né, é uma atividade técnica, né, Christian, nessa pergunta que você fez, mas tem uma questão externa também. Se você está envolvido muito em casos assim, então há necessidade de um apoio, de uma terapia, e as polícias têm isso. O policial ele se envolve numa ocorrência e cujo resultado foi a morte de alguém. Quer seja de um policial, quer seja de uma vítima, quer seja do criminoso, ele precisa passar por um trabalho com um psicólogo para ressignificar aquele fato para ele. Não pode ser normal um policial vendo uma morte. Então ele precisa passar por um trabalho de um correto significado para aquilo que aconteceu. Ele tem que sentir isso. Porque senão ele perde o valor pela vida e a morte é algo muito natural para ele. Isso não é bom, isso é péssimo. Então há momentos que você vem negociando, então passa você a ser um negociador de produto. A gente precisa entrar também na emoção da família, entender de como falar com ela, porque a família ela está depositando toda a atenção, toda a vida, toda a energia dela em você, né? E aí então vem esse apoio externo que os negociadores precisam também, se ele está com a frequência de casos, para que ele não coloque isso como uma atividade, né, sem valor. Roberto, até porque é muito importante você fazer essa análise do pós-ocorrência, não só para ressignificar aquilo que for necessário, mas também para manter o contato com a humanidade ali do que aconteceu e fazer uma análise de onde pode ser melhorado, né? O que foi que você acertou, que foi bem acertado, porque muitas vezes você sai da ocorrência, independente do resultado dela, sem parar para pensar no que foi feito, de repente ali você teve um insight que você pode usar mais um monte de vezes, mas passou batido. Essa observação do Silvano, a gente carrega até hoje em qualquer operação, Silvano. A gente faz um debriefing da operação, com o que deu certo, o que a gente precisa melhorar, isso a gente utiliza para tudo. A gente carrega de lá essa experiência, você está correto. A gente fazia isso, olha, aonde nós fomos bem, o que a gente precisa melhorar, precisa de equipamento, precisa de gravador, de câmera, o que nós precisamos. E aí nós fomos melhorando a cada dia mais. A gente usa isso o tempo todo. Uma frase que eu ouvi de você: se você continuar fazendo as mesmas coisas da mesma maneira que você vem fazendo, vai continuar obtendo os mesmos resultados. E aí a importância de você justamente fazer esse debriefing, entender o que deu certo, entender o que deu errado. Isso é programação. Então nós somos programados, nós nos programamos o tempo todo. Quando você levanta de manhã, o que acontece com você? Você vai perceber que você faz coisas automaticamente. Você coloca primeiro a meia do pé esquerdo, do direito, você vai escovar o dente ou não. Então existe uma padronização, uma programação. Então nós somos facilmente programáveis. Quando você dirige um carro, você que já tem experiência ao dirigir carro, você não fica olhando para o câmbio, você não fica olhando para o pedal. Quando você vai abrir uma porta,
você sabe que tem que fazer aquele movimento, né, e puxar a porta. Isso já fica no automático. Então, são programações. E o que acontece? A gente reclama que não se dá bem com a equipe, a gente reclama que não se dá bem lá com o chefe, a gente reclama que não se dá bem com uma situação limitante qualquer, porque a gente vai mantendo sempre os mesmos padrões. Daí a frase: se você continuar fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo, vai continuar obtendo os mesmos resultados. E a dica qual que é? Experimente um outro comportamento, experimente um outro padrão e testa. Olha que legal, né? Então, esses dias numa aula na FIA, uma aluna, ela me trouxe uma experiência muito bacana. Ela assistiu minha aula, eram 2 blocos de aula, né? Então, na segunda aula, ela falou: professor, trouxe aqui uma experiência incrível, você não sabe como mudou minha vida. Eu sou super objetiva, né? Então eu escrevo meus relatórios de uma maneira muito simples e o meu chefe ele é muito visual. Aí o que eu fiz? Eu coloquei cor, montei um fluxograma. Eu estou sendo elogiada em toda a empresa pelo documento que eu fiz, porque eu mudei a forma como eu me reporto a ele. Ou seja, quando a gente começa a descobrir como que funciona o outro, a gente começa a descobrir maneiras melhores de nos relacionarmos com o outro. Daí vem essa máxima, né? Então, teste. Pô, deu legal? Pô, que legal, você descobriu uma nova maneira de lidar com aquele assunto. Opa, não foi legal. Testa uma outra. Permita-se a isso. Seja flexível. E aí você vai perceber muita oportunidade legal. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Passo do Gigante. Roberto, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente fala que é o Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Roberto Costa. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Nunca contei essa história. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, em açougue, fui açougueiro, então, e eu fui aprendendo. Aí, aos 14, eu fui trabalhar em uma rede de supermercados. Na época era apenas uma loja. E eu fui lá trabalhar no açougue, e o açougue tem 2 áreas. Tem uma área de balcão de atendimento com vários açougueiros e uma área de retaguarda, que é a área de desossa, com vários açougueiros. Aos 14 anos eu era o chefe dessa área de desossa, né? De preparação de tudo que ia para frente. Então eu tinha uma equipe de açougueiros comigo. Eu era um cara que eu era tarado por artes marciais. Eu treinava todos os dias, pelo menos, no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. E aí o que aconteceu? Eu era chefe da desossa, eu tinha algumas responsabilidades nessa área. E estava chegando um cara que era 10º dan de Karatê, lá do Japão, que ia fazer uma demonstração lá no Parque de Ibirapuera. E eu acompanhava isso por revista, a gente não tinha nada disso de WhatsApp, né, de internet. Então, vai chegar esse cara aqui, tal dia ele vai estar lá no Parque do Ibirapuera. Eu era fanzaço do cara, eu ia ter uma demonstração de diversos mestres, grão-mestres. E aí eu falei, não perco isso por nada, cara. Só que era um dia de semana durante o dia. Aí o que eu fiz? Eu abandonei meu serviço e fui lá assistir. Foi maravilhoso, foi um show espetacular, né? Tenho uma memória incrível, né, dos movimentos, dos golpes, da organização, né? Só que eu deixei um monte de carne estragar, cara, porque eu não cuidei de uma carne que estava sob os meus cuidados e ela estragou. E no dia seguinte, me chama o dono do supermercado, ele me chama, já tinham arrumado tudo, a caca que eu tinha feito ali. E aí ele me chama e fala, Roberto, é o seguinte, olha só o que você fez, você foi irresponsável. Olha de prejuízo que você deu. Você era o encarregado aqui, agora você está rebaixado de posto, agora você vai ser um balconista sob supervisão de uma outra pessoa que tinha um cargo equivalente ao meu.
você vai ser balconista. Aquilo para mim mexeu tanto que eu falei assim, nunca mais na minha vida eu serei irresponsável com alguma coisa, eu deixarei de cumprir a minha atividade e assim eu carrego toda a minha trajetória, mesmo na polícia, com todas as atividades, com todos os cuidados, para que as tarefas sejam concluídas. Então, eu carrego isso, hoje eu estou com 54 anos de idade, isso aconteceu há 40 anos atrás. Então, o meu passo do gigante, Kleber, obrigado por iniciar essa emoção, para mim foi um troço tão importante na minha vida que aquilo me trouxe para a razão, me trouxe para melhorar a minha maneira de como lidar com o mundo, de como lidar com o trabalho, de como lidar com a minha família. Muito legal o aprendizado, né? Quando a gente transforma, quando a gente entende uma situação e ela serve de um degrau para que a gente possa elevar o nosso nível de compreensão, mudar as nossas ações. Sensacional essa condição, quando a gente tem a oportunidade de enxergar dessa forma e transformar tudo que vem dali para frente. Naquele momento em que você teve essa situação, o significado daquilo para você, dentro daquilo que já era a sua estrutura, né, já era a sua condição mental no momento, foi de valorizar essa situação e fazer com que isso não se repetisse mais. Muitos, é normal que isso aconteça, levassem isso de uma forma diferente, ficassem escandalizados, magoados, tristes, abandonassem o emprego e tudo mais, e vão carregar isso durante muito tempo ainda. E aí hoje a gente tem o ferramental justamente da PNL, e quando você chega num momento como esse, você consegue fazer aquilo que você falou lá, né, a gente está no backstage ainda, a ressignificação. Você consegue retornar a esse momento e transformar aquilo que o cara às vezes nem sabia que estava guardado como uma mágoa ou como algo que estava limitando ele num crescimento de uma empresa, porque ele já tinha passado por uma situação onde ele teve a perda e isso o maculou de forma que impedisse que ele continuasse tentando subir, ressignificar isso do passado para fazer com que ele agora possa voltar a alçar os voos, ele se livra daquele peso, né? Literalmente, possa entender de uma outra forma. Isso é a ressignificação que o PNL pode trazer, Roberto? Que observação incrível que você fez. Eu dou aula de PNL há quase 20 anos, trabalhando esse assunto, atuando em casos de sequestro, mas eu nunca relacionei esse assunto com esse caso. E você está fazendo esse enlace agora bem bacana. E vamos fazer uma análise juntos agora de pronto. É verdade, aconteceu um fato altamente traumatizante. Na época eu atribuí um significado para aquilo, e uma coisa muito ruim. Eu poderia me destruir, entrar numa depressão, mas eu extraí coisas boas dessa situação. Então, o que é a ressignificação? E isso realmente aconteceu e é bacana você estar criando esse enlace aqui. Um fato ruim, ele tem coisas importantes que eu posso extrair dali. Então, eu atribuo um novo significado para aquele evento. Eu posso atribuir um significado de que aquela situação de irresponsabilidade ficasse martelando aí na minha mente o tempo todo, ou eu posso trazer o que eu poderia ter feito de melhor, como que eu posso extrair alguma coisa boa disso. E a cada vez que eu me lembro desse fato, eu lembro do fato ressignificado, uma outra roupagem. Eu vou alicerçando ainda mais a minha crença de que aquilo lá foi útil na minha vida, né? Então, isso é até uma questão de filosofia da utilidade, né, da informação. Então, trazendo essa experiência, houve sim um fato negativo, muito ruim, com seus significados, com seus potenciais de trauma, porém, eu utilizo tudo isso em meu favor. Então, o que eu posso extrair daí para melhorar minha vida? Um exemplo, uma pessoa que passou por um sequestro, um dos casos que nós atendemos. O camarada passou 30 dias num cativeiro numa caverna, morrendo de medo. Não tinha um celular perto dele, não tinha um jornal para ele ler, não tinha nada. Você imagina hoje, nessa era desse volume de informação que a gente vive, um camarada está dentro de um cativeiro. Quando ele sai de lá, como é que ele sai? Ele sai com um monte de medos, ele tem medo do escuro, ele tem medo, se ele estava numa caverna, ele tem medo da natureza, ele tem vários medos. Então, quando ele sai, aí vem uma psicóloga, que é a Edna Aldi, que esteve com a Érica essa semana, e ela me ajudou, inclusive, nesse caso. O que ela faz? Ela faz uma catarse, traz tudo para a superfície, a pessoa revive aquilo que a fez sofrer,
E começa, você percebeu que aqui você conseguiu tal habilidade? Você percebeu que aqui você consegue pilotar melhor a situação aqui na sua vida? Aqui você deu um maior valor à vida, o tempo para você ter uma outra configuração. E aí, a cada vez que ele conta o fato, ele passa a contar o fato ressignificado, com um lado positivo. E ele vai reforçando esse estado mental de que foi útil na vida dele. E você provocou a nossa audiência falando que ia fazer uma experiência. Bem lembrado. Vamos lá. Quando a gente está diante de uma situação limitante, desafiadora, tensa, o que acontece? Nós entramos numa vibe de emoção. E nós temos 3 canais sensoriais, o canal visual, auditivo e sinestésico. Naturalmente, quando a gente está numa intensa emoção, nós baixamos a cabeça, que é a tristeza, é o choro, então a gente baixa a cabeça. E o canal sensorial, que está intimamente ligado com a emoção, é o canal sensorial sinestésico. Tá? Então é olhar para baixo. Um canal oposto é o canal sensorial visual. Ele está para cima. Quando você olha para cima, quando você empina o nariz, você tem uma outra experiência. Vamos lá. Eu vou evocar agora uma experiência com vocês. Você que está dirigindo, não faça isso agora, pelo amor de Deus, né? Isso aí, na hora que você estiver em casa, né, você para em casa, você faz. Você que está caminhando também, eu vou pedir para você fechar os olhos, então você vai tropeçar e se machucar. Então, faça num momento aí que você esteja na sua casa, faça a seguinte experiência. Eu vou agora iniciar um estado com vocês. Bom, lá de pernas descruzadas, braços cruzados, feche os olhos e relaxe. Feche os olhos, baixe a cabeça. Busque na sua memória um momento triste, um momento limitante, alguma coisa que te machucou bastante, alguma coisa que, se fosse possível, apagaria da sua história de vida, alguma coisa muito ruim. Até embrulha o estômago e só de pensar nessa situação. Localize esse momento triste da sua vida. Perceba sons, perceba cores, perceba se há mais pessoas. Que sensação ruim, não é mesmo? Ok, pode abrir os olhos. Vamos lá, agora todo mundo que fez a experiência, vamos bater uma palminha, só bater uma palma para sair do estado. Isso aqui nós estamos saindo do estado. Agora, nós estamos com o canal sensorial sinestésico. Nós vamos agora isolar essa emoção. Novamente, fecha os olhos, agora você mantém a cabeça erguida, nariz empinado. Olhos fechados, narizinho empinado, respira fundo, braço descruzado, perna descruzada. Bem confortável, mas mantenha a cabeça erguida. Respire fundo. Localize na sua memória essa situação limitante, essa situação triste que te incomodou. Volte a pensar nela. Mantenha a cabeça erguida. Perceba sons, perceba cores, perceba se há mais pessoas. Mantenha a cabeça erguida, respira fundo. Isso. Essa sensação foi uma sensação ruim. Ok. Pode abrir os olhos, vamos voltar, batendo palma agora, olhando para cima, vamos lá sair do estado. Eu quero que você avalie agora, você que fez essa experiência, faça uma comparação da primeira situação com a segunda. Quando você estava de cabeça baixada, o quanto que você sentiu de emoção. E com a cabeça levantada, você quase não consegue lembrar das coisas que aconteceram. As imagens, elas começam a escapar da sua mente. Isso não é mágica, isso é programação neurolinguística, ou seja, nós estamos isolando um canal sensorial sinestésico ao olhar para cima. Ao olhar para cima, eu não sinto a emoção. Ao olhar para cima, me traz razão. Diante de uma situação desafiadora, limitante, tenha sempre em mente, levante a cabeça, empina um pouquinho o seu nariz, respira fundo, vai te trazer razão, racionalidade, vai fazer com que você consiga pilotar aquela situação de momento
diferente de você estar com a cabeça baixa. E eu vou contar aqui um caso que aconteceu para vocês perceberem como funciona isso. Certa vez, um caso de sequestro, tinha um rapaz que 3 pessoas da família dele estavam no cativeiro. As 3, a mais leve, acho que pesavam 140 quilos, todas com diabetes, pressão alta, um monte de problemas, estavam no cativeiro. Imagina só, né? Eram as irmãs desse rapaz. E ele estava lá numa agência bancária, eles estavam no cantinho da agência, e lá no cantinho da agência, ele estava chorando muito, há pelo menos umas 2 horas. E a gente estava a caminho da agência para poder trabalhar a gestão desse caso, né? Gestão de crise desse caso. Aí o que acontece? Aí um psicólogo ia conversar com ele, ele estava numa posição fetal, no cantinho da agência. Imagine agora, você que está nos ouvindo, uma pessoa num cantinho de uma agência bancária, parecendo uma bolinha, todo enroladinho, numa posição fetal, olhando para baixo, chorando copiosamente. Aí vinha um conversar com ele e saía chorando. Vinha a psicóloga conversar com ele e saía chorando. Vinha lá um colega da agência, saía lá chorando. Ele não saía daquele estado. Ele estava num estado, né, de canal sensorial sinestésico absurdo. Aí nós chegamos ali e falamos, olha, ninguém consegue tirar esse cara dali. Ele está ali há horas. Bom, aí eu cheguei e falei, todo mundo, então eu organizei um ambiente, vai todo mundo para lá, já estava mais experiente aí com negociação, caso de sequestro, e cheguei nele, abaixei, fiquei na mesma altura que ele, não lembro o nome dele, mas aí eu peguei e falei, fulano, olha para mim. Ele não conseguia olhar para mim. Fulano, olha para mim. Ele não conseguia. Aí eu coloquei a mão debaixo do queixo dele, imagine a cena, ele emboladinho lá no cantinho da agência, chorando, cabeça abaixada. Eu coloquei a mão debaixo do queixo dele e fui levantando a cabeça dele, olha para mim, olha para mim. E com força, porque ele forçava a cabeça para baixo. Tal grau de intensidade do sinestésico. Levantei a cabeça dele e falei, olha para mim, olha nos meus olhos. Ele já de cabeça levantada, levantei um pouquinho mais, isso, empina o nariz, isso. E aí ele ainda chorando lá, tal, com a cabeça empinada, falei, levante daí, vá ao banheiro, não baixe a cabeça nem para lavar o rosto. Lave o rosto, nem que você se molhe, e volta para cá de cabeça erguida. Não baixe a cabeça por nada. Aí coloquei uma pessoa para ir junto com ele lá, e pilotando isso, enquanto eu estava preparando o ambiente lá para negociação. E volta aqui que eu preciso de informação sua para poder ajudar a tirar suas irmãs lá do cativeiro. Esse cara voltou outro. Por quê? Mágica. O que você fez, Roberto? Eu apenas isolei o canal sensorial sinestésico. De cabeça erguida ele estava pensando, ele não conseguia chorar, que é essa experiência que nós fizemos agora. Uma coisa bastante importante de programação neurolinguística, uma dica de ouro. Observe como que a pessoa manda um e-mail e como que você responde, como ela manda uma mensagem, como é que você responde. Às vezes a pessoa fala, bom dia, como é que você está? Tudo bem? E você já entra respondendo e não dá o bom dia, não fala se está tudo bem, também não pergunta se está tudo bem. Essa questão da empatia com as pessoas, que é o rapport, em outro momento a gente discute um pouco mais, mas já pratique isso. Dê uma olhada da maneira como você se relaciona com as pessoas. Se você as ouve atentamente, se você responde as mensagens com o mesmo carinho que você recebe. Mergulhando de cabeça. Roberto, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. É que a gente vai fazer com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Roberto Costa mergulha de cabeça? Uma coisa que eu consigo me desconectar, que me dá muito, muito prazer, é jogar tênis, cara. O fato de estar na quadra, né, brincando ali, com todos os erros, bola vai errada, mas ali eu consigo não atender o celular, ali eu consigo não pensar em mais nada, ali eu consigo me concentrar no meu movimento, curtir a bola de como que ela está caindo, como que ela está indo, do jeito que o cara está sacando. Meu momento de prazer, de desconexão, é onde quando eu estou na quadra de tênis, cara, adoro. Pode estar sozinho, pode estar em dupla, ali eu consigo mergulhar. Roberto, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Roberto Costa, se colocar aí na The First, que é a empresa que eu e o Luca nós somos sócios, The First é THE, um espaço, FIRST, é a The First.
Vai encontrar a gente ali, vai encontrar também no Instagram, vai encontrar lá no LinkedIn. Então, de vez em quando a gente posta algumas coisas bacanas, mais voltadas para a segurança, né? Então, ali a gente pode fazer contato. Ali tem maneiras de fazer contato com a gente, teremos o prazer de responder a todos os contatos. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no podcast CTcast. E eu conto com você, ouvinte, a estar conosco semanalmente aqui no Fala, galera!